versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. E neste versículo temos uma palavra que foi proferida pelo Senhor Jesus Cristo. E ao iniciarmos o culto e vendo vocês entrarem, eu fiquei pensando, cada um de vocês que aqui entrou veio com uma finalidade: louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor e também aprender da sua palavra. Cada crente no Senhor Jesus Cristo, cada pessoa convertida, crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem uma palavra para nós nesta noite. Nós somos apenas o transmissor desta palavra, mas a palavra ela vem do Senhor. Então que cada um de nós atende bem para esta palavra, que cada um de nós volte para casa refletindo sobre ela. Os versos 22 a 24, eu escolheria apenas o 24, mas se faz necessário lermos o 22 e o 23. Do Evangelho de Lucas, capítulo 13. E percorria, isto Jesus, não é? E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que o Senhor aplique em os nossos corações a leitura de sua santa palavra linda. Amém. Amém. O texto nos mostra que, numa certa ocasião, um homem procurou a Jesus e lhe fez uma pergunta. Quando eu leio os evangelhos, eu noto que muitas pessoas procuravam ao Senhor Jesus Cristo para resolver determinados problemas, para colocar-lhes determinadas situações. Mas aqui nos deparamos com um homem que vai até o Senhor Jesus para fazer uma pergunta, e uma pergunta deveras interessante. A sua pergunta é: Senhor, são poucos os que se salvam? Eu fico a pensar no porquê dessa pergunta. Por que aquele homem estava interessado em saber do número dos salvos, se poucos ou se muitos? E a resposta do Senhor Jesus não foi aquela que ele esperava. O Senhor não lhe respondeu dizendo que são poucos, também não disse que são muitos, mas o Senhor deu uma resposta inesperada até para nós. O Senhor disse para ele: esforçai-vos. Isso nos mostra que se poucos ou muitos são salvos, isso em nada afeta a sua responsabilidade diante de Deus. Não fica preocupado com o número dos salvos, mas preocupa-te se tu estás salvo. A Bíblia diz que todos estão perdidos, inclusive você. Mas a mesma palavra do Senhor nos mostra que você pode ser salvo. Cristo disse: esforçai-vos. Você está perdido, mas você pode ser salvo. O que Cristo disse é muito sério, muito sério. Então consideremos este assunto e vamos considerá-lo sob dois aspectos. O
modo da salvação. A Bíblia nos diz que todos estão perdidos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a mesma Bíblia nos diz que existe uma porta que leva ao perdão, uma porta que leva à paz com Deus, uma porta que dá acesso aos céus. E todos que entram por esta porta serão salvos, todos, sem exceção. Mas há dificuldades em passar por ela, porque o Senhor Jesus disse que esta porta é estreita. Ele disse: confiai por entrar pela porta estreita. Quais as dificuldades? E nós queremos aqui listar algumas. A primeira, que é a maior das dificuldades, está no pecado, que é uma grande barreira entre o homem e Deus. As vossas iniquidades, diz o Senhor, fazem separação entre vós e mim. Esta é a maior de todas as barreiras. Quantos que reconhecem ser o Evangelho a verdade? Quantos que reconhecem ser o Senhor Jesus Cristo o Salvador? São muitos que reconhecem essas verdades, mas não tomam uma decisão de se tornarem um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o pecado está entre ele e o Senhor. Ele tem compromissos com o pecado, e sempre que não deve ou não pode deixá-los, como irei viver sem estes pecados? E por esta razão é que a porta torna-se estreita, porque eles estão presos ao pecado. A segunda razão, que está atrelada à primeira, é que o homem é um grande pecador. Nunca acabará a corrupção do mundo. O coração do homem é a sementeira do pecado. Nós já nascemos em pecado, herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E porque nós herdamos este pecado que nos foi imputado, então nós procedemos impiamente diante do Senhor. E a terceira coisa é a perfeita santidade de Deus, porque imaginem como é possível então os dois se aproximarem, um homem terrivelmente pecador, um Deus santo. Como poderá haver uma aproximação entre este homem pecador e este Deus santo? Mas louvado seja o Senhor, porque existe uma maneira, uma estrada, uma porta, um caminho, e esta é a porta da qual Jesus fala. E nós pretendemos nesta noite, irmãos, de uma forma, digamos, até breve, mostrar-lhes, bem como aos que nos visitam e ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, como ter acesso a esta porta, segundo a palavra do Senhor nos instrui. Foi o Senhor Jesus quem fez esta porta para os pecadores. A Bíblia nos mostra que Ele a planejou desde a eternidade. E aqui vale nós lembrarmos de uma história que precisa mesmo resumidamente ser passada para vocês. Quando nós abrimos o Velho Testamento, no livro do Gênesis, primeiro capítulo, ali nós lemos o relato da criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois você tem a criação dos seres viventes, as suas espécies, tudo criado pelo Senhor. E havendo Deus criado todas as coisas, finalmente Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta história todos aqui presentes conhecem. E colocou o casal, Adão e Eva, no jardim
jardim do Éden, o Senhor disse para eles que poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas havia uma proibição: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. O Senhor disse mais: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o homem desobedeceu ao Senhor. O primeiro pecado foi o pecado da desobediência. E quando ele desobedeceu ao Senhor nosso Deus, a punição veio sobre os nossos pais. O Senhor havia dito: vocês morrerão. Então o Senhor passa a indagá-los. O Senhor começa a dizer para eles o que acontecerá. A mulher com 2 teria seus filhos. O homem deveria agora trabalhar e ter o seu sustento com o suor no seu rosto. A serpente que enganou os nossos pais também recebeu o seu devido castigo. Mas a morte agora estava sobre eles, porque haviam desobedecido a palavra de Deus. Deus dissera: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E Deus não podia voltar atrás. Mas o Senhor, que é longânimo e misericórdia, ali mesmo no jardim do Éden, quando estava dando a sentença para cada um dos nossos pais, fez uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nasceria um que iria resolver o problema da perdição do homem. A única solução dada pelo próprio Deus, que seria o Senhor Jesus Cristo. E muitos anos se passaram, Deus enviando os seus servos, os profetas, para lembrar ao povo de que deviam estar buscando sempre ao Senhor e esperando a promessa do Senhor. 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías falou acerca da vinda do Senhor. Isaías é reconhecido como profeta messiânico. Nenhum profeta do Velho Testamento falou tanto do Senhor Jesus como o profeta Isaías. E em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós vemos que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nos veio a grande salvação. Paulinho cantou aqui com a Rebeca: ele veio para nos salvar. Nós dissemos no princípio que todos nós somos pecadores, todos nós perdidos, mas Deus providenciou uma grande salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque no devido tempo o Senhor veio ao mundo consumar esta porta através da sua morte na cruz em favor dos pecadores. Ele pagou a dívida do pecado do homem. Ele pagou a minha dívida. Ela era impagável, humanamente falando. Só o Senhor Jesus podia fazê-lo, e Ele o fez. Ele suportou a minha punição e a sua punição. Essa porta custou-lhe o próprio corpo, custou-lhe o próprio sangue. Esta porta é chamada estreita por uma boa razão. É estreita demais. É estreita demais para aqueles que amam o pecado e não querem afastar-se dele. Há quantos que têm ouvido o Evangelho, estou até repetindo o que já lhes disse, que reconhecem esta verdade e dizem: eu ainda vou tomar uma decisão, ainda me tornarei um crente. Quantos? Mas eles estão protelando. E
aqueles que são mais aconchegantes, que são os mais acariciados por nós. É estreito demais para aqueles que amam os prazeres pecaminosos do mundo. Eu sempre escuto alguém dizer assim: eu vou aproveitar a minha vida, Deus me livre de ser um crente, porque eu não vou poder fazer aquilo que tanto gosto. Então, se amam os prazeres deste mundo, os que se dedicam aos prazeres deste mundo, veem esta porta como estreita demais. Ela é estreita para aqueles que possuem justiça própria e acham que merecem ser salvos. Nós encontramos muita gente assim. São orgulhosos no sentido espiritual, acham que andam corretamente diante do Senhor, acham que manifestam bondade diante do Senhor e procuram justificar a sua vida sem tomar uma decisão lá do Senhor, porque são justos aos seus próprios olhos. Esta porta é estreita por essas razões, mas é a única porta para o céu. Não existe meio de contorná-lo, não há. Nem a outra porta além dessa, não há. Ela é única. Que porta é essa? É o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. E embora seja estreito, milhares já entraram por ela. Milhares estão entrando, foram e estão sendo salvos. E nós temos exemplos. O apóstolo Paulo é um deles. O apóstolo Paulo era um fariseu, um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo não media esforços para prejudicar os crentes do Senhor Jesus Cristo. Ele tentou silenciar o evangelho, mas a porta estava aberta para ele. Ele a encontrou e foi salvo. Muitos dos judeus que crucificaram o Senhor Jesus vieram até esta porta e foram salvos. Seus corações foram tocados. A porta estava aberta para eles. E aqui nós temos uma ordem clara do Senhor Jesus. Ele nos ordena: esforçai-vos por entrar. Esforçai-vos nos ensina que devemos utilizar diligentemente os meios que foram estabelecidos pelo Senhor. E quais são estes meios? Irmãos, eu quero colocar dois meios aqui: leitura da Bíblia e ouvir a pregação do Evangelho. Ninguém pode ir ao Senhor a não ser pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Chama-me a atenção quando o Senhor Jesus, ditando as cartas para as igrejas da Ásia, foram 7 cartas. Uma repetição se faz presente em cada uma delas, em cada uma das 7. O Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção, atenta para o que você está ouvindo. O Senhor certa vez tratou com aqueles que eram duros de coração, dizendo que eles não ouviam a sua palavra, não procuravam entender a sua palavra. Então, quando o Senhor diz esforçai-vos, isto nos ensina que devemos diligentemente utilizar os meios estabelecidos por Deus, não os meios estabelecidos pelo homem. Busque ao Senhor na sua palavra, conheça-o através da sua palavra. E muitos de nós precisamos nos esforçarmos nesta área. E aqui nós falamos para os já crentes no Senhor Jesus Cristo, porque, meus irmãos, a leitura da Bíblia requer esforço, e você sabe disso. Você sabe disso. Quantas vezes você leu as Escrituras da semana que passou? E sabe por quê?
que você não a leu? Porque você foi impedido. A sonolência, a falta do desejo. E se você não procurar ao Senhor, se você não se esforçar, você não ouvirá a palavra, você não lerá a palavra do Senhor. Se você não se esforçar, você não ouvirá também. Eu sei que muitos aqui são tentados durante a pregação a desviarem os seus pensamentos, e você sabe disso, e muitas vezes requer um esforço tremendo para você voltar a prestar atenção. Por onde seus pensamentos vagueiam? Eu fico a imaginar, nesses dias, ontem e hoje, esses dias têm sido difíceis para alguns, se não para alguns da nossa igreja, mas para alguns de algumas igrejas, porque ontem nós tivemos um time pernambucano jogando, outro hoje. Ontem eu vi torcedores do time adversário, na linguagem popular, secando o time que estava jogando. Hoje também eu vi a mesma coisa, e sabe lá se alguns nesta noite não chegaram aqui pensando: rapaz, aquele lance não dá para aceitar, aquilo ali foi terrível, por que foi acontecer aquilo? Esforça-te para prestar atenção. Quem sabe outra coisa desvia a proteção da palavra. Cristo disse: esforçai-vos. Nós precisamos nos esforçarmos, até eu mesmo em algumas ocasiões. Mas aqui está o ensino do Senhor: esforce-se para manter atento na pregação, para não desligar o seu pensamento. Esforce-se para não dormir no culto. Em casa você rola na cama para lá e para cá, não consegue dormir, uma história melhor, mas aqui, em que ele está indo? Que sono gostou bem. Eu sei que o pastor Kim, ele disse: é bom que eu vou na igreja, casa de Deus Pai, eu vim na igreja. Mas enquanto você dorme, você não ouve. Por que muitos dormem durante a pregação? Alguns, especialmente no domingo de manhã, por ocasião da escola dominical. Hoje é sábado, eu tenho toda a noite livre. Aí fica até altas horas da madrugada assistindo filmes ou no computador, e alguns passam a noite. De manhã eu não vou para a escola dominical. Alguns nem vêm por causa disso, porque são tão sonolentos. E aqueles que vêm dão boas cochiladas. Não é assim? O Senhor disse: esforçai-vos, esforçai-vos. Nos ensina que Deus lidará conosco como seres responsáveis. Cristo disse: venham, arrependam-se, creiam, trabalhem, busquem, peçam, batam. Todas essas coisas o Senhor exige de nós. Venham, arrependam-se, creiam, trabalhem, busquem, batam. É você que tem que se esforçar. Nós temos várias sociedades na igreja. Aqui nós temos duas sociedades operantes, que é a Sociedade Auxiliadora e Varões do Senhor. Como estas sociedades farão o trabalho do Senhor se não se esforçarem? Isso nos faz lembrar o que o Senhor disse a Josué, lá no capítulo 1. Josué foi sucessor de Moisés. E o livro de Josué começa com uma exortação para aquele servo de Deus e aplicativamente também para nós. No capítulo 1, versos 6, 7 e 9 de Josué, nós lemos as palavras do Senhor para ele, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. Essa palavra, irmãos, não é para nós, para os desanimados, para os frios, os apaixonados.
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Essas palavras foram ditas ao grande líder Josué. Eu gostaria muito, irmãos, que cada um que nos escuta nesta noite guardasse essa palavra no seu coração. Você está desanimado, você está frio, você está sem forças. O Senhor está dizendo para cada um de nós: esforça. Mas não somente isto, no fim da vida de Josué, lá no capítulo 23, o Senhor disse estas palavras no versículo 6: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo como está escrito no livro da lei. Aqui foi Josué relembrando ao povo os grandes feitos de Deus. Josué estava exortando o povo a observar a lei do Senhor e aquilo que ele ouviu do Senhor quando começou a sua liderança. Ele estava passando para o povo, já no fim da sua vida, dando o seu discurso de despedida. Ele disse: esforçai-vos, pois, muito para guardardes, para fazerdes tudo como está escrito no livro da lei de Moisés. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos observar a lei do Senhor. O que é esforço? O que é que você tem feito? Esforçados nos ensina que podemos esperar oposição árdua, porque o nosso coração ama as coisas pecaminosas. Você vai sentir uma luta tremenda. Você diz: eu preciso buscar o Senhor, mas a sua velha natureza diz: o que é isso? Eu preciso ler a palavra de Deus, mas a velha natureza diz: não dá. O mundo, as tentações nunca serão vencidos sem um conflito. Esforçar nos ensina que vale a pena lutar pelas coisas espirituais. As pessoas lutam por todo tipo de coisas, não é? Lutam por um bom emprego, lutam pelas riquezas. Eu vejo pessoas trabalhando dia e noite, não comem direito, não dormem direito, estão lutando pelas coisas materiais com todas as suas forças, lutam pelo poder, lutam pela educação, lutam pela promoção do emprego, mas buscam mesmo, esforçam-se até a última dor, mas pelas coisas espirituais nenhum esforço. Qual é o resultado? Vidas espirituais doentes, mortas. As coisas incorruptíveis estão do lado de dentro da porta estreita. O Senhor Jesus disse: busque a paz e siga. E como nós poderemos seguir a paz se não for através do esforço? Em Sofonias 2:3 nós lemos: buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. Como nós buscaremos estas coisas sem esforço? No livro de Oséias, no capítulo 10, versículo 12, o Senhor diz: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. E aquele versículo tão conhecido de todos nós. E assim vocês podem repetir para mim. O versículo que diz: buscai primeiro todos conhecem. Como nós buscaremos se não todos nos esforçarmos? Esforçai-vos, irmãos, condenam muitos que se dizem cristãos, mas são relapsos, negligentes, apáticos com relação às coisas do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu sempre busque ao Senhor. Que o Senhor me faça sempre lembrar desta grande responsabilidade. Eu estou me afastando, Senhor, ajuda-me. Eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso ler a tua palavra, eu preciso orar, eu preciso
nas coisas espirituais. Muitos são irregulares em assistir aos cultos aos domingos. Por quê? Porque estão doentes? Não. Que falta esforço. Domingo de manhã, aquele domingo amanheceu um pouco frio. Aquele cobertor nunca teve tão gostoso como aquele domingo de manhã. Não é? Aquela sonolência gostosa. Você abre os olhos e você não sabe qual dia da semana, porque você está despertando. Que é hoje? Domingo. Hoje é domingo, preciso ir para a escola dominical. E se você não fizer um esforço, você fica rolando para lá, rolando para cá. A consciência doendo, porque você precisa encontrar uma desculpa que justifique a sua própria consciência para não ir à igreja naquele momento. Quantos ausentes nós temos nos cultos? Por quê? Estão doentes? Não. Faltou esforço. Alguns dizem, eu estava até preparando-me para ir para a igreja. Mas aconteceu uma coisa. Na verdade, o que aconteceu foi falta de esforço. Eu lembro que no 1º de maio, isso faz algum tempo, nós fizemos aqui um piquenique. Alguns anos atrás, nós fazíamos muitos piqueniques, né? Muitos piqueniques. E eram bem concorridos. Chegamos a levar 3 ônibus daqui da igreja para um desses piqueniques, lotados. Aí eu me lembro daquele 1º de maio. Marcamos um piquenique. Saída da igreja às 8 horas da manhã. Mas, meus irmãos, naquele 1º de maio, amanheceu chovendo, torrencialmente. Era muita chuva. Mas às 7h30, todos estavam aqui. Alguns banhados, outros debaixo do guarda-chuva e outros meio tremendo, mas todos estavam aqui. Eu estava até me preparando para ir para a igreja, mas eu olhei dentro de mim e eu acho que vai cair um toró. Esforçai-vos, disse o Senhor. Alguns quase não leem a Bíblia, mas leem jornais, revistas, leem outras publicações. Isso não é esforçar-se. Muitos nunca oram, não pedem ao Senhor, não buscam ao Senhor, não confessam coisa alguma ao Senhor, não lhe dão graças, quando a Bíblia diz em tudo dai graças. Sabe por quê? Falta esforço. Sabem que terão de morrer, porém não se importam em relacionar-se com Deus. Irmãos, nós precisamos aprender muitas coisas na prática com as Escrituras. Uma delas, a Bíblia nos diz trabalhar enquanto é dia. A noite vem em que não poderemos mais trabalhar. Eu conheço alguns irmãos que foram tão atuantes na igreja, mas com a velhice, com a perda da saúde, hoje estão numa cadeira, alguns até em cadeira de rodas, desejando muito estarem presentes na casa do Senhor neste dia, neste momento, e não podem, porque a noite chegou. Semana passada fui surpreendido com a notícia de que o esposo de uma prima nossa havia falecido. Tão jovem, tão atuante, mas de repente foi chamado para a eternidade. Quantos que sabem que terão de morrer, porém não se importam em relacionar-se com Deus, com seu Criador e Juiz. Lembre-se sempre do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, nos diz as Escrituras. É isto esforçar-se por entrar pela porta estreita, quando estamos nos afastando destas coisas. Um domingo desses, nós pregamos aqui, não faz muito tempo, os que estavam presentes devem estar lembrados que nós pregamos acerca daquela parábola contada pelo Senhor Jesus, que o grande homem que fez uma grande ceia e convidou a muitos para si. Estão lembrados? Cada um começou a dar uma desculpa. O primeiro deles disse: comprei um campo, preciso vendê-lo, por favor, me desculpe. O outro disse: comprei uma junta de bois, preciso experimentá-la, desculpe-me. O outro disse: casei-me, desculpe-me. Cada um
coisa que nós que somos peritos é em dar desculpas. Isso aí nós somos bons. Nós somos formados para a maior universidade do mundo em darmos desculpas quando nós não queremos fazer. Porque quando nós queremos fazer uma obra, não há nada que nos impeça, só o Senhor. Inclusive a questão de tempo. Eu não tive tempo. Irmãos, tempo é uma questão de prioridade. Porque se você quiser fazer uma coisa, você vai conseguir tempo. Mas se você não quiser, você pode ter todo o tempo da vida e vai dizer: eu não tive tempo. E aqui fica uma pergunta: você já entrou pela porta estreita? Muitos que estão aqui já entraram. Eu não estou perguntando se você acredita nesta porta. Eu sei que muitos acreditam. A minha pergunta é se você já entrou. Pense em como o tempo é curto. A palavra do Senhor nos diz: se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, porque em breve você terá partido deste mundo, em breve será tarde demais. E se você não tiver entrado por esta porta, você estará eternamente perdido. Isso é sério. Isso é sério. Quando você morrer, o mundo continuará no mesmo ritmo. Natal, Ano Novo, São João, Carnaval, shopping, as pessoas festejando lá fora, e o seu corpo apodrecendo no cemitério, a sua alma penando no inferno se tiver partido sem o Senhor Jesus Cristo. Sabe, às vezes eu escuto assim: morre alguém com choro. Uma semana depois alguém está dizendo para um parente mais próximo do falecido: vamos ao shopping para você desaparecer. E ele vai, está meio tristinho, meio caprião, mas vai. Depois não haverá mais lembrança daquele que se foi. Depois não há mais lembrança de você. E se você não procurar entrar por esta porta, se você não procurar resolver o problema da sua alma, o que será do seu futuro? Pensa nisso. Hoje, esta porta está diante de você, o Senhor Jesus Cristo. Você, nesta noite, tem um grande privilégio de ouvir falar desta porta, porque muita gente não tem esse privilégio, não está ouvindo falar dela, mas você está ouvindo falar desta porta. Muitos viveram e morreram sem conhecê-la, mas você a tem claramente colocada diante de você nesta noite. Esforce-se por entrar por ela. A salvação está sendo aqui apresentada como uma dádiva. Cuidado, não negligencie. Que você não pereça por causa da sua incredulidade. Que você não endureça o seu coração. Porque isso é algo sério. Isso foi falado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: esta porta é estreita, esforçai-vos. E nós temos a prova disso na prática. Quando nós pegamos o Evangelho para alguém e perguntamos: você toma a decisão de seguir ao Senhor Jesus? Não. Não. Esforçai-vos. Nenhum pecador que foi a esta porta jamais foi recusado. Ou lhe foi dito: não, você é demasiado ímpio, você não pode entrar por ela. Todos que foram ao Senhor Jesus foram aceitos, não importando os pecados que eles cometeram, não importando a sua vida pregressa. Quando o Senhor estava crucificado, dois ladrões estavam ao seu lado à esquerda, o outro à direita. Um deles blasfemava do Senhor, mas o outro o repreendeu, dizendo: tu estás no mesmo estado. O repreendeu, dizendo: este homem
E ele disse para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta do Senhor? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ninguém jamais chegou ao céu a não ser por esta porta. Ela é estreita, você será provado, provação de todos os tipos, a luta será grande. Mas o Senhor disse: esforçai-vos. Nós temos aqui o exemplo da mulher de Samaria, que chegou ao poço de Jacó, cheia de pecados, teve um encontro com o Senhor Jesus e saiu salva. Ela entrou pela porta. O carcereiro de Filipos, diante de Paulo e Silas, fez a seguinte pergunta: varões, o que é necessário para me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ele creu e foi salvo. Ele entrou pela porta. Finalmente, eu desejo fazer outra pergunta, e desta feita àqueles que já entraram por ela: você está se esforçando em vir à igreja? Essa pergunta agora é para os membros desta igreja. Porque se você não se esforçar, você não virá não. Você virá talvez uma vez no mês e olha lá. Você está se esforçando em vir à igreja? Você está se esforçando para servir ao Senhor? Irmãos, nós temos responsabilidades diante de Deus. Nós precisamos nos esforçar para desempenhá-las bem. Que haja mais dedicação, que haja mais intrepidez, que haja propósito no coração. Senhor, eu vou te servir enquanto eu tenho condições físicas, mentais, enquanto eu posso me locomover. Eu vou te servir, eu vou trabalhar enquanto é dia. Eu vou me esforçar neste sentido. E você verá o resultado do seu esforço. Pois no Salmo 31, versículo 24, nós vemos: esforçai-vos e Ele fortalecerá o seu coração. Senhor, ajuda-me para que eu me esforce nesta busca. Que você também possa orar assim: Senhor, ajuda-me a deixar aquilo que está me impedindo de te servir melhor. Há coisas que estão se colocando como obstáculos. Tem misericórdia de mim, para que eu possa usar muito bem o meu tempo na presença da tua santidade. Que assim o Senhor ajude aos membros desta igreja. Que assim o Senhor ajude aos que nos visitam nesta noite. E se você ainda não tomou a sua decisão de ser um discípulo do Senhor Jesus, faça-o nesta noite. E faça, esforçando-nos. Porque o Senhor disse: esforçai-vos. A porta é estreita, mas você pode passar por ela. Você pode ser recebido pelo Senhor. Que a sua bênção esteja sobre nós. Amém. Amém.